Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Leide, esse é o canal Leidiane Marques. Hoje vai ser a continuação do vídeo anterior, onde eu mostro todas essas suculentas bem de pertinho com identificação. São suculentas que eu comprei da Duda Plantas e eu mostro retirando elas da caixa, como elas veio, tudo bonitinha. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço quando elas chegam. Elas chegaram ontem, eu deixei elas hidratando de ontem pra hoje. Eu deixei elas hidratando na misturinha da água oxigenada, aquela do vidrinho azul que é usado para ferimentos. Deixei elas hidratando. Ó, coloquei no potinho para poder apoiar elas e não molhar as folhas, né? No potinho vazio, só para poder entrar a água nas raízes para poder hidratar. Depois delas estarem hidratadas, eu vou fazer o replante. Plantinhas menorzinhas eu gosto de plantar junto, para elas que elas se desenvolvem melhor plantadas juntas. Como eu tô sem cuia, eu vou usar essa embalagem de isopor e vou fazer de vaso. Vou fazer os furos. E vou plantar as menorzinhas aqui todas juntas. E conforme elas forem crescendo, aí eu vou mudando de vaso. Eu gosto de fazer uma peneira no vaso, bem furadinho. Colocar algumas bolinhas de argila, só um pouco, porque o vaso não é muito longo, só para cobrir o fundo mesmo. Se eu tiver, o meu isopor acabou, mas pode pôr isopor também. Só assim, uma forração. Aí aqui eu já tenho minha terra adubada com farinha de osso, torta de mamona. Tem carvão. Tá bem drenante. Às vezes eu gosto de cortar raiz, mas como são mudinhas bem pequenas, dessa vez eu não vou cortar não, mas mudas maiores eu gosto de cortar raiz. Aí eu deixo o tronquinho da muda e a cabeça eu deixo enraizando no substrato seco. Mas essas aqui eu não vou cortar não. Como vocês puderam ver, quando o vaso é maior, eu coloco várias suculentas juntas. Quando eu vou plantar uma suculenta sozinha, eu procuro um vaso que seja só um pouco maior do que a suculenta, para não correr o risco de ficar muita terra e encharcar na hora da rega, podendo dar podridão das raízes, podridão de caule. Aí, conforme elas forem crescendo, eu vou dando mais espaço para elas, trocando de vaso, colocando num vaso cada vez maior. Então, o tamanho do vaso é muito importante para acertar no cultivo. E lembrando que se for plantar suculentas juntas, tem que ser suculentas que aguentam a mesma quantidade de sol, que aguentam a mesma quantidade de água.
senão acaba não dando certo, acontecendo podridão em algumas das suculentas ou até mesmo queimaduras do sol. E lembrando que mesmo que ela for uma planta de sol pleno, quando ela passa um tempo sem o sol e você coloca ela direto no sol pleno, ela acaba queimando. Principalmente quando é plantas assim que passou por viagem, dentro de caixa. Se você colocar direto no sol, ela vai queimar. Aquelas de supermercado também, que estão há algum tempo lá no supermercado sem sol, ela acaba queimando quando é colocado direto no sol pleno. Então, elas precisam passar por adaptação, sendo colocadas ao sol aos poucos. Primeiro com o sol da manhã e assim aumentando as horas de sol de semana em semana até ela poder tomar o sol do dia inteiro. E assim como tem suculentas de sol pleno, que precisam de várias horas de sol para se permanecerem bonitas, sem pragas, crescerem, também tem aquelas que não precisam de muitas horas de sol e nem aquele sol forte do dia. Tem aquelas suculentas que são de meia sombra, que precisam só de meio período de sol e ainda aquele sol mais fraquinho, que é o sol da manhã ou aquele do finzinho da tarde. Por isso é importante você conhecer a suculenta que você comprou, para não errar na hora de pôr no sol ou deixar a meia sombra. Nos dois casos, o substrato das suculentas precisam ser bem drenantes, podendo acrescentar no substrato palha de arroz carbonizado, carvão picado, perlita ou isopor triturado, para deixar o substrato mais leve, mais soltinho e secar com mais facilidade depois da rega, pois as suculentas não gostam de ficar com as raízes encharcadas. Você pode aproveitar o replante e já fazer a adubação. Eu costumo adubar com farinha de osso torta de mamona, mas pode ser qualquer outro adubo. Também já adubei com esterco, com basacote, com osmocote, o que você tiver, você pode estar adubando as suas suculentas. Aí você vai observar qual adubo que a sua suculenta se deu melhor. E assim, colocando o adubo que você achou melhor para suas suculentas. Lembrando que cultivo, cada um tem o seu. Tem pessoas que preferem o basacote, tem pessoas que preferem esterco. Então vai de cada um. Tem gente que usa terra de quintal para plantar suculenta e dá certo. Já tem pessoas que se fizer isso não vai dar certo. Depende de cada um, do clima, da frequência de rega. Cada um tem o seu cultivo. O importante é a sua suculenta adaptar ao seu cultivo e ficar bem. E sobre a rega, é só regar quando o substrato estiver seco. Se a cada 2 dias ele secar, você rega. Se for daqui a 10 dias, você rega. Não importa a quantidade de dias, você só pode regar quando ele estiver seco. Se você comprou uma mudinha de suculenta que você ainda não tinha, você pode estar propagando ela, tirando folhinhas e colocando em berçário. É uma forma de você não perder a espécie caso aconteça alguma coisa com essa muda que você comprou. Através das folhinhas você pode estar fazendo outras mudinhas. Já estão todas plantadinhas. Não fiz poda de raiz em nenhuma, porque são mudinhas pequenas, né? Quando elas se desenvolverem melhor, começarem a crescer, aí eu faço uma poda para poder obter mais muda. Agora eu vou borrifar as folhas e fazer a rega com a misturinha d'água oxigenada, para evitar pragas e fungos e dar uma oxigenação na terra, né? Para facilitar o surgimento de novas raízes. E como eu vou molhar elas agora, eu não vou colocar no sol. Vou deixar no lugar com bastante claridade e sombreado. Aí amanhã eu já posso colocar elas no sol, mas vou pôr só no sol da manhã para fazer a adaptação. Só a Haworthia retusa, que vai permanecer na claridade por ela ser uma planta de
meia sombra. As outras eu vou adaptando ao sol, começando com o sol da manhã e aos poucos passando ela para o sol o dia inteiro, sol da manhã e da tarde. Como eu moro no interior de São Paulo, o sol costuma ser bem forte. Algumas que for mais sensíveis eu vou permanecer elas tomando só o sol da manhã. Como eu não uso sombrite, não são todas as suculentas que ficam bonitas com o sol o dia inteiro aqui do interior de São Paulo. Mas a maioria consegue adaptar sim. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Coloquem nos comentários o que acharam do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, ele é muito importante. E se inscrevam no canal, que no decorrer dos vídeos eu vou mostrando como que essas menininhas estão. E atualizando vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!